boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com você, mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Finalmente está um pouco frio aqui, tô de moletom. Acabei de gravar 2 vídeos curtos com o mesmo moletom, então vocês vão ver vídeo com a roupa toda igual, mas é isso. Eu não consigo gravar, tipo, todos os dias, o tempo todo. Quando eu gravo, tenho que gravar mais de um vídeo. E acaba que eu esqueci de trocar de roupa. Então é isso. Então, gente, hoje o vídeo vai ser um ASMR lendo o subreddit. Se você acompanha... Tô falando um pouco rápido, né? Se você acompanha o Luba, por exemplo, acompanhava há muito tempo, porque ele nem posta mais isso há muitos anos. Ele costumava ler o subreddit Am I the Asshole? Que é o subreddit, é uma página no Reddit, que é um aplicativo, uma rede social. E as pessoas perguntando se elas são babacas. Então elas contam a história delas pra saber se elas são babacas ou não. E eu acho isso muito legal. E aí eu resolvi abrir e ler o Am I the Asshole em ASMR. Então você consegue relaxar e a gente consegue ver aí pra vocês julgarem se a pessoa é babaca ou não. Esse subreddit é em inglês, então eu vou ler ele em inglês e vou traduzir aqui. E aí vocês julgam aí se a pessoa foi babaca ou não. E ele é totalmente de surpresa, porque eu não vi nada. Eu só abri aqui agora e vou ler. Tem um aqui que tem 2 milhões de views e foi há 9 horas atrás. E é bem pequeno até. Então, enfim, vamos julgar babacas. Vamos julgar babacas. Vamos lá. Am I the asshole for refusing to appear in apology video? Eu sou babaca por me recusar a aparecer em um vídeo de pedido de desculpas. A week ago, a neighbor 16 unintentionally scratched my car with her bike. Então, uma semana atrás, uma vizinha de 16 anos, sem querer, arranhou meu carro com a bicicleta dela. She immediately stopped, started crying, and called her mother for assistance. Scratched appeared worse than it actually was, and in the store, it was simply polished away from a some amount. Since it was an accident and a very minor one, I didn't charge the girl or her mom. Então, a menina parou quando ela arranhou a bicicleta, o carro dele com a bicicleta, chorando, ligou pra mãe dela, mas aí o arranhado só parecia muito ruim, não era tão ruim assim. E aí quando ele foi lá no lugar que arrumava, eles fizeram um polimento, ficou tudo bem e ele resolveu não cobrar nem a menina nem a mãe dela. Ok. When she apologized, I told her it was alright and advised her to be extra cautious next time, especially around cars. Quando ela se desculpou, eu falei pra ela que tava tudo bem e aconselhei ela a ser mais cuidadosa da próxima vez, especialmente perto de carros. A few weeks later, her mother wrote that her daughter still feels a bit bad and wishes to offer a more sincere apology. I wrote that everything is good and I don't have any problems with them. She said they would only deliver a cake as a small act of peace. I agreed and thought, okay, that would be sweet. Então, alguns dias depois, a mãe da menina escreveu pra ele que a filha ainda estava se sentindo um pouco mal e que queria realmente se desculpar sinceramente, né? E aí, ele escreveu falando que tava tudo bem, que não tinha nenhum problema com elas. E aí ela disse que ela ia entregar pra ele um bolo como um pequeno ato de paz. E aí ele concordou e pensou que, legal, isso seria muito fofo, né? Aí beleza. When they arrived, girl was holding a cake box in her hands and her mother had a phone. The girl began muttering about taking responsibility and putting things right, but it appeared as though she wanted the earth to engulf her. Then her mom quietly said, now give him the cake and ask if he accepts your apology. Meu Deus, tô travando. Tá, então elas chegaram, a menina tava segurando uma caixa de bolo nas mãos, né? E a mãe dela tinha um telefone. E ela começou a ficar murmurando, falando sobre pegar responsabilidade, fazer as coisas direito. E aí, tipo assim, ele falou que parecia que ela queria que um buraco, enfiar num buraco, que a terra engolisse ela, né? Que a gente fala, enfiar num buraco. E aí, a mãe dela falou assim,
meio, tipo, discretamente assim, pra ela dar o bolo pra ele e perguntar se ele aceitava a desculpa. I looked at her again and asked if this was being filmed. Aí ele olhou pra ela de novo e perguntou se estava sendo filmado. Her mother said that she wanted to make a video as it serves as an excellent illustration of how young people can take responsibility for their actions. She said she could hide my face, but she needed to video me accepting the apologies from her daughter. Então, a mãe da menina falou que ela queria fazer um vídeo para servir como uma ótima ilustração de como pessoas jovens podem pegar a responsabilidade pelas ações delas. E aí ela falou que poderia esconder a cara dele, mas que ela precisava de um vídeo dele aceitando a desculpa da filha dele. Gente, que coisa mais esquisita. I took the cake and told the girl that everything was okay between us and that I hadn't already accepted her apology that day. Then I turned to her mom and said I didn't want to be part of the video. She started arguing with me, said that I could have just let her finish properly, but in the end I just went home. Então, tipo assim, ele foi, pegou o bolo, falou pra menina que tava tudo bem entre eles e que já tinha aceitado a desculpa dela naquele dia. E aí ele falou pra mãe dela que ele não queria fazer parte do vídeo, ela começou a discutir com ele, e aí ele disse que só... Aí ela falando que ela tinha que só terminar o vídeo, mas no fim das contas ele só foi pra casa. Girl, mom is upset with me now and doesn't even say hello when she sees me. For the sake of good neighbor relations, perhaps I could have waited 30 seconds, but I don't like how a simple apology was transformed into a scene. Girls seem really uncomfortable. I was filmed without my permission, and I might have looked after it was published as someone who demands apologies from kids. Então ele falou que, tipo assim, a mãe ficou triste com ele, tá, ficou chateada, que nem cumprimenta ele mais. Só que ele ficou pensando que talvez pra ter uma boa relação ele tinha que ter esperado pelo menos 30 segundos pra ela terminar o vídeo. Mas que ele não gostou de como que uma simples desculpa, assim, foi transformada em uma cena, que a menina parecia muito desconfortável e que tava filmando sem a permissão. E que ele pensou, tipo, alguém podia olhar aquilo e achar que ele tava, tipo, pedindo que as crianças pedissem desculpa daquele jeito pra ele, né? Tipo, crianças, enfim, adolescentes. E perguntou se ele é o babaca. Então, pensando na minha opinião, cara, eu acho que não, porque, assim, é muito desconfortável a pessoa vir filmando na sua cara. Você não quer ser filmado, você não é obrigado a ser... Você não é obrigado a ser filmado se você não quiser, sabe? Então, eu acho muito nada a ver. Nossa, isso é uma coisa, tipo, todo mundo hoje em dia tem esse negócio de influencer, né? Tudo precisa ser filmado. Então, eu acho que realmente ele não foi babaca, não. Ele tá no direito dele. E essa parada de, tem que fazer a média com o vizinho, tem que fazer pegar vizinho. Eu não acredito nesse negócio de média, não. Acho que a gente tem que fazer o que a gente sente confortável. E se não sente confortável, não faça. É simples assim. Vamos ver alguns comentários desse aqui. Se abrir os comentários, né? Porque não sei se tá querendo abrir, não. Não tá querendo abrir. Será que é porque eu não sou parte do subreddit? Agora acho que vai dar. Não sei. Não deu. Tá. Not the asshole that mom made it weird. A cake and apology would be sweet, but filming it with a script for likes ain't. You actually made the right thing. Falando que, tipo assim, ele é uma babaca, que a mãe fez ficar meio esquisito, desconfortável, e que um bolo e uma apology. Um bolo e um pedido de desculpa ia ser fofo, mas filmar do nada assim, não é. E que ele fez a coisa certa. E eu também acho. Eu acho que ele não é o babaca. Ok. Vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Esse aqui foi há 29 dias atrás, mas tá num dos primeiros aqui. Am I the asshole for joking that my dad gets a perpetual period in front of friends and family? Eu sou babaca por brincar que meu pai tem uma TPM perpétua. Eu não sei nem traduzir isso aqui, mas TPM perpétua, tipo, tá sempre de TPM na frente dos amigos e família.
A comunidade julgou que ele não é o babaca. I, 19 female, então uma menina de 19 anos, was at a family dinner with my dad, my younger sister, my older sister who was visiting, and one of my dad's friends, along with his wife and son. Então ele estava num jantar de família com o pai dele, a irmã mais nova, a irmã mais velha que estava visitando, e um dos amigos do pai, junto com a esposa dele e o filho. At one point, my dad started joking with his friend about how lucky he was to have a son, because living with women is apparently so difficult, even though both me and my older sister already moved out of college work and are barely home now. Nossa, que babaca. Tipo assim, ele chegou, do nada ele começou a brincar com um amigo dele, que ele era muito sortudo de ter um filho, homem, porque viver com mulheres era aparentemente muito difícil, mesmo que ela e a irmã dela mais velha já tinham se mudado pra, tipo, estudar e trabalhar e nunca ficavam em casa. Ai, eu odeio esse tipo de piada, gente. He started making comments about how women get moody and miserable on their periods and how the whole house atmosphere changes. Aí ele começou a fazer uns comentários sobre como que as mulheres ficam meio mal-humoradas e miseráveis. Moody é tipo... Moody não é exatamente mal-humorada, tipo, pode ser mal-humorada, mas tipo, ficar... Mas Moody pode ser, tipo, ficar meio tristinha ou mal-humorada, enfim. Mas é quando elas ficam moody, mal-humoradas e miseráveis na época da TPM, e como que a atmosfera da casa toda muda. Aí ele tava... Tá, aí continua aqui. He was saying it in a joking tone, not screaming or anything, but he says this kind of stuff pretty often. His friend then said he thanks the Lord every day for that. Tá, ele tava falando num tom de brincadeira, sem gritar nem nada, mas ele fala esse tipo de coisa muito frequentemente. E aí o amigo dele falou que ele agradecia a Deus todo dia por isso, por ter um filho homem. Gente, que absurdo. E a esposa dele, tipo... Ok. So I replied in basically the same joking tone that honestly, if he had a son exactly like him, it would probably be worse because he's moody and irritable all the time already. So it's like he's permanently on his period. Então ela respondeu basicamente com o mesmo tom de brincadeira que sinceramente, se ele tivesse um filho igual a ele, provavelmente seria pior, porque ele já é mal-humorado, irritado o tempo todo e é como se ele tivesse permanentemente na TPM. Eu achei incrível essa resposta. Eu achei maravilhoso. His friend laughed immediately and his wife laughed too. Then his wife joked, "Oh, don't laugh, you're like that too." Então o amigo dele começou a rir na mesma hora, a esposa riu também. E aí a esposa dele brincou, não ri não, porque você é assim também. I also pointed out that I honestly don't even think that he says it's true. I do sports while on my period. My sisters are both pretty chill too. And most of the time when there was tension at home, it was usually him starting arguments and then blaming it on women hormones if we reacted badly. Nossa, que cara chato. Então ela também pontuou que ela realmente não achava que o que ele estava falando era verdade, porque ela pratica esportes quando ela tá menstruada, as irmãs dela são bem de boa também, e que na maior parte do tempo, quando tinha alguma tensão em casa, era por causa dele começando discussões e culpando os hormônios femininos se elas reagiam mal. Nossa, que raiva, hein? Anyway, after dinner, my dad told me I embarrassed and insulted him in front of his friend. He said it was rude and disrespectful to compare a man to have a period. Depois do jantar, meu pai me disse que eu envergonhei e insultei ele na frente do amigo. Ele falou que foi rude e desrespeitoso comparar um homem em ter uma TPM.
Gente, as coisas aqui me deixam muito revoltada, cara. Tá, he also said his friend group takes pride in being masculine, manly, and I made him look weak. Ele também disse que o grupo de amigos deles tem muito orgulho de serem masculinos, de serem macho, e que ela fez ele parecer fraco. Imagina ser filha desse cara, meu Deus do céu. I honestly thought we were all joking around equally, and if he can make jokes about women being possible because of periods, then I don't see why I can joke back about him acting moody too. Eu honestamente pensei que a gente tava todo mundo brincando igualmente, e se ele não pode fazer brincadeira, tipo assim, brincar, se ele pode brincar, tipo, de mulher sendo impossível por causa da menstruação, então ela não vê por que ela não poderia brincar de volta sobre ele agir todo sensível. Moody pode ser sensível. E, gente, esse aqui, pelo amor de Deus, acho que não precisa nem falar que ele é o babaca da história, né? Pelo amor de Deus, cara, que cara ridículo. Nossa, isso me lembra uma história. Gente, no início desse ano, eu passei por uma situação tão vergonhosa nesse sentido. Eu sou casada e eu odeio pessoas que fazem essas brincadeiras, tipo, como se o casamento fosse uma coisa ruim e como se toda esposa fosse chata. Eu tenho muita preguiça disso, porque, ai, velho, eu não gosto dessas coisas, dessas piadas de velho, desse sentido, me enche o saco, tá ligado? E aí eu tava numa mesa na casa do meu sogro com o meu marido, a gente tava tomando café e chegou um casal de amigos do meu sogro e ele começou a brincar. Quando vocês casaram? Aí meu marido respondeu, o pior dia da sua vida, né? Aí, eu fiquei, nossa, que ridículo. E aí, começou a falar que era ruim. Aí eu fui e falei, porque quem faz esse tipo de brincadeira é porque não tá satisfeito, né? E, na frente da esposa dele. E aí eu fiz um climão de merda. Pesei o clima. Aí ele ficou todo sem graça. A gente tá aí, já tem quantos anos? 20 e tantos anos. Falei, não, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Porque eu não consegui sustentar o clima de merda. Mas assim, gente, eu odeio essas brincadeiras. Então eu não consegui ficar calada, sabe? É muito ridículo. Então esse cara com toda essa masculinidade, tá ligado? Todo mundo não pode brincar de volta. Meu Deus, que pesadelo. Sério, ridículo, completamente ridículo. Mas e aí, até agora, pra vocês, a primeira história, a segunda, eles são babacas ou não? Comenta aí, viu? E, gente, eu peço desculpa que esse vídeo tá com muito barulho, né? Só que não tem muito o que fazer diante dos barulhos aqui desse vídeo, porque é a hora que deu pra gravar e não tava tanto barulho assim, do nada começou muito, né? Mas enfim. Tá, vamos ver aqui o próximo. Olha, esse parece interessante. Vamos ler esse aqui. Am I the asshole for refusing to give my sister my house key after she got locked with her kids? Eu sou babaca por recusar a dar pra minha irmã a chave da minha casa depois que ela got locked with her kids. Depois que ela se trancou com as crianças. Ela se trancou na casa dele. Vamos ver essa fofoca aqui. So my sister, 31, female. Então a irmã de 31 anos. And I, 34, male. Um homem de 34 anos. Então a irmã de 31 e ele de 34. Have always had one of those relationships where I'm expected to help because I'm the stable one. Então eles sempre tiveram um relacionamento em que é esperado que ele ajude porque ele é o estável entre os irmãos. I own my house, work from home. My life is pretty predictable. Então tá, ele é dono da casa dele, ele trabalha de casa e a vida dele é bem previsível. Her life is kind of the opposite. 3 kids under 10, different jobs, different boyfriends, some new crises every few months. Então, a vida dela é o oposto. Ela tem 3 filhos com menos de 10 anos, já teve muitos trabalhos diferentes, muitos namorados diferentes e alguma crise a cada alguns meses. Sempre tem uma crise nova, tá? I love her, she's my sister, but every time I see her name on my phone late at night, I already know it's probably not gonna be good news. Ele ama ela, por ela ser irmã dele, mas toda vez que ela vê o nome dela no telefone dele, ela ligando tarde da noite, ele já sabe que provavelmente não vai ser notícia boa, tá?
about 6 months ago, and she got locked out of her apartment around 11 p.m. Uns 6 meses atrás, ela se trancou pra fora do apartamento dela por volta das 11 da noite. I don't remember exactly what happened, something with the landlord not answering and her keys being inside, but it was freezing and she had all 3 kids with her. Ele não lembra exatamente o que aconteceu, alguma coisa a ver com o proprietário não tá respondendo ela, e aí as chaves dela estavam dentro de casa, mas tava congelando e ela tava com as 3 crianças do lado de fora. After that, she started asking for a spare key to my house just in case. I said no. Depois disso, ela começou a pedir por uma chave extra pra ela, só por precaução. E aí ele falou que não, obviamente. Not because I don't care about her, but because of her version of just in case tends to become whenever I need something. Então ele disse não porque... Calma, deixa eu parar a parte aqui. Não porque ele não liga pra ela, mas porque quando ela fala por precaução, costuma ser qualquer momento que eu precisar de alguma coisa. She's borrowed my car before and returned it with basically no gas, borrowed money and somehow forgotten about it. Left her dog with me for what was supposed to be a weekend and it turned into almost a month. Tá, então algumas coisas que ela fez, né? Ela pegou o carro dele emprestado e depois, devolveu com praticamente sem gasolina. Pegou dinheiro emprestado e depois esqueceu disso. Deixou o cachorro com ele, que era pra ser só um fim de semana e acabou sendo um mês. None of these things alone are a huge deal, but after a while you start noticing a pattern. Então ele falou que nenhuma dessas coisas isoladas é um grande problema, mas que depois de um tempo você começa a notar um padrão. She got offended and said I didn't trust her, and honestly, maybe that's the issue, I kinda don't. Ela ficou ofendida e falou que eu não confio nela, mas honestamente, meio que esse é o problema. Eu não confio nela. Eu meio que não confio nela. Ok, justo, até. A few weeks ago, I came home from grocery shopping and found her sitting on my porch with the kids. Algumas semanas atrás, ele chegou do mercado e viu ela sentando na varanda dele, na entrada da casa dele com as crianças. Apparently, there was another problem with her apartment. Aparentemente, tinha outro problema com o apartamento dela. I didn't even ask many questions, I just let them in. Later, while we were eating dinner, she brought up the key thing again, this time right in front of the kids. Tá, então ele não perguntou muita coisa, só deixou ela entrar. E depois, quando eles estavam jantando, ela foi e trouxe de volta a questão da chave, veio falar de novo da chave. E dessa vez na frente das crianças. I said no again. She asked why. I said because I know exactly what would happen if I gave her one. E aí ele falou que não de novo. Ela perguntou por quê e ele falou porque sabia o que aconteceria se ele desse a chave pra ela. She asked what that meant and I told her she'd start treating my house like a backup apartment. Ela perguntou o que ele queria dizer com isso e ele falou que ela ia tratar a casa dele como uma casa extra dela, vamos dizer assim. Things got awkward really fast. She kept asking what I meant, so I reminded about the car, the money, the dog, and some other stuff. I wasn't trying to make some speech. I was honestly getting annoyed because she kept pushing after I already answered. Então aí ela continuou pressionando ele, né? As coisas ficaram meio esquisitas e ele foi meio que jogou na cara dela a questão do carro, do dinheiro, do cachorro. E ele não queria fazer um discurso, mas só porque ele tava ficando meio pá, assim, dela sempre pressionando ele, mesmo que ele já tinha respondido que não ia dar a chave pra ela. Then she started crying, not yelling, not screaming, just crying. The kids heard everything. That's honestly the only part I feel bad about, because they didn't need to be in the middle of it. Então ela começou a chorar, não gritou, não esperneou, só começou a chorar, as crianças ouviram tudo. E essa é a única parte que ele se sente mal, porque ele não queria que elas ficassem no meio disso.
Later, my mom called and said I humiliated my sister and made her feel like a burden when she's already struggling. She said I could have made up an excuse instead of listing all the reasons I don't trust her. Então aí a mãe dele chegou depois, mais tarde, ligando pra ele. Falou que ele humilhou a irmã dele e fez ela se sentir como um fardo quando ela já tá passando por um momento difícil. E disse que ele podia ter dado uma desculpa ao invés de listar todas as razões porque ele não confia nela. Tá, só cadê onde que eu parei? É meio difícil de ficar levantando a cabeça pra traduzir. Tá, ok. Maybe I could have, I don't know. The thing is, everything I said was true. I wasn't making stuff up to hurt her. Those were the actual reasons. Now my sister isn't speaking to me. My mom says I was technically right, but cruel about it. And one of my friends actually said I should have just given her the key and changed the locks later if it became a problem, which sounds insane to me. I honestly don't know anymore. Am I the asshole? Então aí depois, ela falou, né, dele dar uma desculpa ao invés de só jogar na cara dela tudo de errado que ela fez. Aí falou que ele não sabe, mas que ele sabe que tudo que ele falou foi verdade. Que ele não tava, inventando coisas pra, machucar ela. Que eram realmente as razões de verdade. E que agora a irmã dele não tá falando com ele. A mãe dele disse que tecnicamente ele tava certo, mas que ele foi meio cruel. E um dos amigos dele disse que ele podia ter só dado a chave e trocado a fechadura depois. E, se ela desse problema, o que pra ele soa insano. Eu também acho. E aí ele falou que não sabe mais. Ele é um babaca. Cara, como eu sou uma pessoa, a minha opinião aqui, né? Como eu sou uma pessoa muito de limites, eu odeio visita, gente, sendo bem honesta, assim. Mesmo pessoas que eu gosto, pessoas da minha família, eu não gosto de receber pessoas na minha casa. Eu não gosto que as coisas saiam da minha rotina, do meu controle. Então, assim, eu nunca daria uma chave da minha casa pra ninguém que não mora na minha casa. Nunca. Então, assim, ainda mais ela que tem todo esse histórico, ela ia ficar aparecendo, tá ligado? Mesmo sendo irmã. Se a pessoa não tem limites, não dá pra confiar de dar uma chave. E assim, ela ficou pressionando, né? Porque se ela tivesse só, tá bom, ele recusou, é isso. Mas ela ficou pressionando e acabou que ele explodiu e falou as verdades na cara dela. Cara, eu não sei. Eu não acho que ele é babaca por não dar a chave. Eu acho que ele talvez não precisava ter falado tudo aquilo na frente das crianças dela. Porém, assim, então, eu sou uma pessoa meio sem paciência. E eu estou num momento na minha vida, inclusive, que eu estou com uma vontade de falar umas verdades na cara de certas pessoas. Tô com uma vontade de falar algumas verdades, então eu não julgo ele. E talvez por isso eu tendo a dizer que ele não foi babaca. Mas eu posso estar só nublada porque eu me identifico um pouco com ele. Talvez eu também seja babaca porque eu faria isso. Não sei, mas comenta aí pra eu saber o que você acha. Que foi, Yumi? Você tá agitada por quê? A Yumi tá bem agitada, gente. Ela tá muito agitada. Então, gente, esses foram as postagens do Am I the Asshole do Sabiedit. Gente, esse formato ficou muito ruim, porque esses vídeos eles colocam, traduzido pra pessoa ler e tal. E eu não vou fazer isso. Vai só ficar a minha leitura em inglês e a minha tradução. E eu espero que vocês tenham conseguido entender e que tenham conseguido julgar os babacas e que tenha relaxado e ficado com sono, talvez. Não sei se você tá usando pra dormir, mas enfim. Enfim, eu gostei bastante de fazer esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado também. E que... Enfim, eu acho que eu vou fazer mais desse. Ok? Então, eu te desejo uma boa noite. Um bom descanso. Se cuida, fica bem. Beijinhos.